Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Geraldo Altoff Filho, cirurgião plástico, atua aqui em nossa cidade, é especialista, com uma boa formação, tenho certeza que ele tem um conhecimento profundo da arte da cirurgia plástica, isso é muito importante para a nossa região, sabe, Geraldo? Muito importante. Tu atua ali na Provida também, né? Exatamente. E em Braço do Norte. Na Clinimed, exatamente. Né? E então, dando sequência ao nosso assunto, eu vou entrar numa outra parte muito importante, que eu acho que é uma parte, muitas vezes pode ser reparadora, mas estética também, da mama. Nós vamos falar na mama, na mama feminina. E a tua opinião, a tua experiência com mamoplastia, o que tu acha da mamoplastia? Bem, a mamoplastia ela é um termo genérico, né? Nós temos vários tipos, vamos falar de mamoplastia, né? Isso. A gente pode fazer uma mamoplastia para aumentar uma mama que é diminuída, né? Que é o nome técnico é hipomastia. Nós podemos fazer uma redução de uma mama muito grande que está ocasionando sintomas para uma paciente como dor nas costas, né? Aquele sulco na alça do sutiã, alergias no sulco da mama, né? E nós podemos também fazer procedimentos de lifting da mama, né? De subida da mama, em que muitas vezes uma paciente que gestou, amamentou, tem uma queda da mama, uma ptose, e nós fazemos procedimentos para ascender a mama para que ela fique esteticamente mais bonita, né? E que a paciente se sinta melhor, né? Sobre a cirurgia, a mamoplastia, e vamos saber um pouquinho sobre a colocação de prótese. Vamos falar mais propriamente nisso. A prótese. Tem idade para se colocar uma prótese mamária, mulher? Sim. Qual é a melhor idade? Qual é a melhor condição de colocar uma prótese mamária? A gente realiza a mamoplastia de aumento em pacientes com mais de 18 anos, né? Eu, particularmente, eu sempre tenho essa rotina. A paciente candidata à mamoplastia de aumento, ela deve seguir um protocolo de avaliação de patologias mamárias, né? De doenças das mamas antes da cirurgia. Então, é muito importante que quando a paciente busca o seu médico, seu cirurgião plástico, seja realizada uma mamografia, uma ultrassonografia da mama em busca de algumas alterações mamárias. E baseado numa avaliação pré-operatória adequada da mama, no exame físico da mama, nós podemos realizar esse procedimento. Como o senhor perguntou, a partir dos 18 anos, a gente pode realizar o procedimento com segurança, né? E o tamanho da prótese? Como avaliar isto, o paciente, o médico? O tamanho da prótese, ele é um consenso entre o cirurgião e a paciente, né? A paciente, ela vai vir com as vontades dela, com os anseios dela, né? Porque muitas vezes viu uma amiga que colocou um implante de um determinado volume, né? E o médico, ele tem que dar a resposta técnica para o paciente. E hoje nós já temos dados, vamos dizer assim, que baseado no exame da mama, através de medidas, né? Através do exame físico, a gente consegue dar uma estimativa para a paciente de quanto volume a gente consegue colocar naquela mama. Isso é muito importante porque isso significa o quê? Segurança para a paciente, né? Então, baseado em dados objetivos, a gente consegue dizer determinada paciente pode colocar um determinado implante de um determinado volume com segurança, né? E, sendo assim, o médico e a paciente entram num consenso para o volume do implante. É claro que existem várias, como é que eu vou dizer para o senhor, doutor Mário? Existem várias vias de acesso, a gente pode colocar a prótese numa incisão ao redor da areola, né? Por uma incisão no sulco da mama, que é o mais utilizado. Pode ser colocado através da axila, né? Pode ser colocado até através do umbigo, um determinado tipo de prótese.
Mas a cirurgia, vamos dizer assim, corriqueira, é através do sulco da mama e eu particularmente acredito ser a melhor técnica também. Existe alguma contraindicação em algum tipo de mama? Não é uma contraindicação da mama, é uma contraindicação novamente, voltando a condições clínicas do paciente. Se é uma paciente que tem muitas doenças, né, que a gente sabe que tem um risco aumentado, né, de ter complicações, a gente não deve realizar a cirurgia. Uma paciente que está insegura, que pretende engravidar, está indicado a colocação de prótese? Assim, doutor Mário, a prótese em si ela não interfere na capacidade de amamentação. Não interfere. Isso é importante a gente ter consciência. Porque né? muita pergunta surge nesse sentido. Agora, o senhor me falou que a paciente está insegura, né? Acho que a paciente que está insegura ela não deve ser operada, porque a cirurgia plástica estética ela não é uma cirurgia, vamos dizer assim, que tem que ser realizada obrigatoriamente. Então a paciente tem que ter total convicção disso. Outra coisa, né? Aquela paciente que vai engravidar, a gente sabe que a mama dela vai sofrer uma ação hormonal, né? Com os hormônios que são produzidos para manter a gravidez. E essa alteração hormonal que vai preparar aquela mama para produzir leite para o bebê, faz com que a mama cresça de volume, que ela mude a sua arquitetura. E isso, com certeza, se a gente operar essa mama antes e a paciente gestar depois, vai fazer com que o resultado da cirurgia muitas vezes seja perdido. Então é mais interessante que nessa situação que o senhor deu de exemplo, a paciente ganhe o seu filho, né, amamente, né, depois aguarde um período para depois a gente avaliar qual que é a melhor opção para determinado caso. Uma outra pergunta que pode ocorrer: quanto tempo uma pessoa que faz uma mamoplastia de aumento pode ter a mesma prótese, ficar com a prótese quantos anos? 10 anos, 15 anos, sem trocar? Isso é interessante. Essa pergunta é uma pergunta bem corriqueira do consultório. Hoje as próteses mais modernas dos melhores laboratórios da indústria farmacêutica, elas vêm com a maioria delas com uma garantia vitalícia, né? Mas o que acontece? A paciente pode colocar aquela prótese e ficar a vida inteira com ela sem nenhum problema, né? Isso pode acontecer, mas a gente sabe que colocado a prótese de silicone, a chance de a paciente ter que mexer na mama, porque a mama caiu ou porque a prótese sofreu um processo de cápsula, é relativamente grande. Então isso tem que ser avisado no pré-operatório para o paciente. Aquele medo em relação à ruptura de prótese, né? Isso existe também, mas cada vez menos, mas isso ainda existe. Então assim, eu costumo dizer para as pacientes, colocado a prótese mamária de silicone, né? A chance de uma manipulação, por exemplo, de uma menina de 18 anos, num futuro, porque ela gestou, né? Ou porque ela oscilou o seu peso, é relativamente grande. Então a paciente tem que estar bem consciente disso também. A gente tem que deixar bem claro para a paciente que isso é uma situação que pode vir a acontecer no futuro. Mas em relação à segurança do implante, eu posso dizer assim que hoje em dia com os implantes que nós temos, né, dos principais fabricantes, são extremamente seguros, né? Eu acho que é muito interessante isso que tu colocou, a conscientização. Exatamente. Quem vai colocar porque sabe que o corpo pode trabalhar diante de certas condições, né? Exatamente. E Isso. Também porque a cirurgia plástica, infelizmente, ela vive um momento, como algumas especialidades médicas, muito... saiu um pouco da alçada médica e está muito midiático, né? Vamos dizer assim. E isso acaba, às vezes, o paciente não vendo a parte da saúde dela, em relação ao bem-estar e as consequências dos procedimentos cirúrgicos, né? Eu acho que é muito importante isso aí. E as complicações, tu já falasse rapidamente, mas gostaria de enfatizar mais um pouco. As complicações que pode vir no pós-operatório, quando se coloca uma prótese. Bem, a complicação imediata,
né, mais frequente após a colocação da prótese de silicone, chama-se hematoma, né, que é um sangramento que ocorre no pós-operatório, quando a paciente ainda está internada no hospital, em que o tratamento é a abertura novamente da incisão, retirada dos coágulos, né? O cirurgião tem que achar o vasinho que está sangrando, fazer a coagulação, né? Fazer a hemostasia, que a gente chama, e colocar a prótese novamente e encerrar a cirurgia por ali, né? Então, essa é a complicação imediata. Principal complicação tardia, né, que nós temos é a cápsula que faz ao redor da prótese. Nós sabemos que todas as próteses que são colocadas, elas criam uma cápsula, né? Isso é normal porque o nosso organismo, ele entende que a cápsula não faz parte, que a prótese não faz parte do nosso corpo. Então tem um processo lá, as células vêm de defesa do nosso organismo e criam uma cápsula. O que acontece? Algumas pacientes vêm por desenvolver uma cápsula muito importante e isso acaba dando alterações anatômicas na mama da paciente. Ou seja, a paciente se olha no espelho e vê que a mama está um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Em alguns casos tem dor, né? E outra complicação que a gente deve falar e que é muito temida por nós cirurgiões é a infecção e que está relacionada a todos os procedimentos cirúrgicos, né? E que ela pode ser tanto uma infecção mais precoce como pode ter até uma infecção tardia nessa prótese de silicone. Muito bem, foi muito bem colocado. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão interessante que é a cirurgia plástica.